Paz e a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, AD Família Cristã. Hoje nós vamos estar abordando o tema A letra mata, mas o Espírito vivifica. Está na carta de Paulo, segunda carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 3, versículo 6. Eu vou ler o versículo como base aqui para a gente explanar. E nos fez também capazes de ser ministros de uma nova aliança, não da letra, mas do Espírito, pois a letra mata, mas o Espírito vivifica. Meu irmão, isso aqui é um erro doutrinário que muitos cometem. Eu sofro muito isso. As pessoas dizem, tu estuda muito, tu lê muito, tu não precisa ler esses livros dos reformadores, esses livros teológicos, tu não precisa ler, porque a letra mata. Volto a dizer, a gente precisa voltar ao contexto. As pessoas isolam o contexto e pior que muitos seguem esses conselhos, não estuda muito, não lê muito a Bíblia, não lê livros auxiliares, não lê, tu não precisa ler. Por isso que tem muita gente sendo enganada, por isso que tem muito culto aí que a gente olha e diz, pelo amor de Deus. E em Efésios 4, versículo 11 fala que Deus deu para apóstolos, profetas, evangelistas, pastores e mestres. Eu não consigo entender uma igreja onde o pastor diz para não estudar. E mais ainda, eu não consigo entender numa igreja onde o pastor não ensina. É só olhar para Jesus Cristo. Jesus Cristo ensinava. Enfim, vamos lá, vamos esclarecer aqui. Aqui, o que esse versículo está querendo dizer, ele está fazendo um contraste entre a antiga aliança e a nova aliança. Tanto é que no próprio texto ele fala de aliança. O que aconteceu? A lei foi da antiga aliança. Deus escreveu os mandamentos a Moisés. Só que esses mandamentos, eles apontavam apenas os nossos pecados. Está lá em Romanos 3:20 até o 24 fala. Eles apenas mostravam o nosso pecado. Eles diziam, vocês são condenados. Por que eu digo que é um contraste? Porque assim como ele mostrava o nosso pecado, ele apontava também para o Novo Testamento, que seria a nova, e é a nova aliança. Em quem? Em Jesus Cristo. Então, quando ele fala que a letra mata, ele está falando um contraste. No Antigo Testamento, a lei apontava para os nossos pecados. No Novo Testamento, ela aponta para Jesus Cristo crucificado, o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. Então não tem nada a ver com não estudar, como muitos dizem, tu não tem que estudar, tu não precisa estudar. Então é um contraste entre o Antigo Testamento e o Novo Testamento. O Antigo Testamento eu tinha que matar um animal, espiar o sangue dele, para encobrir os meus pecados. No Novo Testamento, Jesus Cristo é o Cordeiro de Deus que derrama o seu sangue na cruz do Calvário, faz expiação substitutiva para tirar o pecado daqueles que nele crê. Essa é a explicação para esse texto. Eu oriento a você a ler todo o texto. Então a letra não mata nada, não é nesse sentido de matar, que tu não tem que ler, que tu não tem que ter entendimento, não é isso. Ela fala que a lei de Deus, a gente não conseguiria cumprir a lei de Deus. Não tem um homem só sequer que se conseguiria cumprir a lei de Deus. Ele estava apontando para o homem que viria, o homem perfeito, Jesus Cristo. Esse vem e cumpre toda a lei. Porque se a gente fosse para cumprir a lei, a gente não ia conseguir. A gente ia continuar condenado à morte. Por isso que Jesus, quando perguntaram para Jesus Cristo dos 10 mandamentos, ele disse que ele resumiu em 2. Amar a Deus sobre todas as coisas e seu próximo como a si mesmo. Então eu não consigo entender como alguém não vai estudar, querer saber daquele que é o autor e consumador da nossa fé, da nossa vida. Eu tenho que saber sim quem Deus é, qual é o plano de salvação dele para a minha vida. Eu não consigo entender um cristão que diz, eu não vou ler, eu não quero, não preciso conhecer Deus, ele já me salvou mesmo. Não é isso. Se estava te ensinando isso, está errado. E você, pastor, você tem sim que aprender, você tem que ler, se debruçar nas escrituras, você tem que pesquisar, você tem que buscar teologia auxiliares. A fé e prática é a Bíblia. Mas você tem que buscar dicionários, vocês têm que buscar autores, tem sim que aprender.
E detalhe, você tem que ensinar. Tem gente até que tirou o culto de doutrina da igreja. Tem irmão que nem sabe o que é culto de doutrina. E ele ainda fala assim, irmão, não vou estudar porque a letra mata. Aqui nós aprendemos hoje que não é nada disso aí que você está pensando. Estude a Bíblia, medite nela dia e noite, né? Aprenda com os outros, pesquise. Você tem uma vasta ferramenta aí para pesquisar. Não pesquisa se não quiser. Eu agradeço a Deus pela oportunidade, que o reino de Deus avance nessa terra, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Fiquem todos na paz e glória a Deus.